Nós somos alunos da disciplina de Contabilidade de Custos 2 da Universidade Federal de Uberlândia, com a professora doutora Lara Fer, e vamos apresentar um trabalho cujo assunto é custo padrão. E hoje vamos aprofundar mais especificamente sobre a variação de CIF, que significa custos indiretos de fabricação. Nos próximos minutos, iremos explicar o que é, como ocorre, como se calcula e o que provoca cada uma das variações de CIF. Entre essas variações estão variação total de CIF, variação de volume, variação de custos, que inclui a variação de eficiência e a variação de custos propriamente dita. Caso queiram acompanhar melhor, aconselhamos o uso do livro Contabilidade de Custos, do autor Eliseu Martins. O cronograma do trabalho está dividido em variação total de CIF e um exercício relacionado, variação de volume e um exercício relacionado, variação de custos dividida em variação de eficiência e variação de custos propriamente dita e um exercício relacionado. Por fim, teremos a conclusão e uma dica de exercício proposto. Para iniciar, vamos falar da variação total de CIF. Até agora, vimos a análise de variações, tanto material quanto de mão de obra, por unidade, uma vez que essa é, de fato, a melhor forma de manuseá-las. Para o cálculo dos custos indiretos de fabricação, também chamados de CIF, utiliza-se o mesmo raciocínio. Sabe-se que dois fatores influenciam na diferença entre custo padrão e custo real, sendo a diferença entre volume considerado para cálculo do custo padrão e o volume real de unidades feitas, já que isso provoca alteração nos custos unitários devido à existência de custos indiretos fixos e a diferença causada pela oscilação dos custos em si. O cálculo da variação total de CIF é feito da seguinte forma. Primeiro, é determinado o custo indireto padrão por unidade, por meio da soma dos custos indiretos fixos por unidade e do custo indireto variável por unidade. Em segundo lugar, são determinados os custos indiretos reais por unidade, por meio da divisão dos CIF reais totais pelo volume real produzido. Em terceiro lugar, é feita a comparação entre o custo indireto padrão por unidade e os custos indiretos reais por unidade, o que resulta na variação total de CIF, e essa é classificada como desfavorável, representada pela letra D, ou favorável, representada pela letra F. Agora, nós vamos falar sobre a análise detalhada da variação de custos. A análise detalhada apresenta quais, especificamente, foram os itens de custos que se comportaram acima do que era padrão. Como exemplo, temos a tabela a seguir, com os elementos mão de obra indireta, materiais indiretos, energia elétrica, depreciação e peças de manutenção, as quais possuem seus respectivos custos variáveis e ou fixos. Notemos que alguns custos são só fixos, outros só variáveis e outros possuem uma parte fixa e outra variável. Considerando o volume de 880 horas máquina e após realizados os respectivos cálculos para obtenção do CIF padrão, tem-se o quadro abaixo, no qual podemos observar mais de perto as informações fornecidas. Por meio desse quadro, é possível analisar que a variação de CIF resultou em R$ 8,00 desfavorável, ou seja, os custos indiretos reais por unidade superaram o custo indireto padrão por unidade em R$ 8,00, considerando o real como unidade monetária. Após a apresentação detalhada, é possível realizar uma análise mais precisa da origem do problema. Nesse caso, deveu-se principalmente à mão de obra não utilizada diretamente na produção e, em segundo lugar, a energia elétrica com um excesso de 8% sobre o padrão. Posteriormente, é feita a averiguação das principais diferenças e a correção dos desvios desfavoráveis. Agora faremos o primeiro exercício.
A Embalax é uma empresa produtora de caixas de papelão. Para sua linha de embalagens para liquidificadores, foram estabelecidos os seguintes padrões de CIF fixos para um nível de produção de 100 mil caixas, no valor de R$ 5 milhões. Durante o período, foram produzidas 130 mil caixas e os CIF totalizaram R$ 6 milhões e 200 mil. Pede-se para calcular o CIF padrão e a variação total por unidade. Primeiro, calcularemos o CIF padrão por unidade, representado pela divisão dos 5 milhões, que são os custos padrão, dividido pelas 100 mil unidades, o que resulta em R$ 50 por unidade, que são o CIF padrão. Segundo, calcularemos o CIF real por unidade, representado por 6 milhões e 200 mil, que é o CIF real, dividido por 130 mil unidades, que é o volume real produzido. Isso resulta em R$ 47,69 por unidade. A variação total de CIF é calculada por meio da diferença entre o CIF padrão por unidade e o CIF real por unidade, representados por R$ 50 menos R$ 47,69, o que resulta em R$ 2,30 favorável. Variação de volume. Caso essa diferença seja atribuível a uma mudança no volume de produção, nesse caso, vamos seguir o seguinte raciocínio. Primeiro, vamos verificar a variação nos custos propriamente ditos. E, se não houver variação, quantos seriam eles quando a produção variasse? Para facilitar o entendimento, vamos seguir um exemplo. Em uma produção de 800 unidades por mês, os CIFs variáveis totais seriam de 450 por unidade vezes 800 unidades por mês. Isso daria um CIF variável total de 36 mil. Os CIFs fixos de 30 mil reais, somando os dois, você obtém um total de 66 mil. Nesse caso, para calcularmos o CIF unitário, seria da seguinte forma: 66 mil dividido por 800 unidades. Isso daria um total de R$ 82,50 por unidade. Tá, mas e o que isso significa? Isso significa que uma redução simples de 1.000 unidades por mês para 800 unidades por mês, o custo indireto de produção padrão, o CIPP, passaria de R$ 75 por unidade para R$ 82,50 por unidade. Ou seja, a variação de volume é igual ao CIPP ao nível padrão menos o CIF, que seria padrão, ao seu nível real. Seguindo o exercício da Ana Clara, a empresa possuía um CIF fixo para o nível padrão de produção de 100 mil caixas, num valor total de R$ 5 milhões. Durante o período, foram produzidas 130 mil caixas, e o CIF totalizou um total de 6 milhões e 200 mil. Então, pede-se para calcular a variação de volume. Vamos começar primeiro pelo CIF padrão por unidade. Vamos dividir 5 milhões por 100 mil, dando um total de R$ 50 por unidade. Em seguida, o CIF real unitário. 6 milhões e 200 mil dividido por 130 mil, dando um total de R$ 47,6923 por unidade. E por último, o CIF, que seria padrão ao nível real. 5 milhões dividido por 130 mil, dando um total unitário de R$ 38,4615. E assim vamos obter a variação de volume, que é o CIF padrão ao nível padrão menos o CIF, que seria padrão, ao nível real. R$ 50 menos R$ 38,4615, dando um total de R$ 11,5385. Favorável. Agora nós vamos falar sobre a variação de custos. Mais especificamente sobre a variação de eficiência e de custos propriamente dita. Muitas vezes os custos variáveis têm maior relacionamento com outros tipos de atividade, como por exemplo, horas-máquina, quilo de matéria-prima processada ou qualquer outra atividade da empresa. Nesse caso, a empresa pode fixar um padrão com essas atividades. Vamos imaginar que temos um padrão de custo indireto variável de R$ 45 por hora máquina.
um padrão de produtividade de 1 hora-máquina por unidade, um padrão de custos indiretos fixos de R$30.000 por mês e um volume padrão de produção de 1.000 unidades por mês, equivalente ao uso de 1.000 hora-máquinas por mês. Nesse caso, o custo indireto total unitário seria de 1.000 unidades por mês, vezes 1 hora-máquina por unidade, vezes R$45 por hora-máquina, mais os R$30.000 de custos fixos. Nesse caso, daria R$75.000 por mês, ou 75 por unidade. A variação de volume seria exatamente igual à já calculada, que é o CIF padrão ao nível padrão, menos o CIF padrão ao nível real. E em nível real, o custo padrão seria ajustado para as 800 unidades que realmente foram produzidas por mês, vezes 1 hora-máquina por unidade, vezes R$45 por hora-máquina, mais os 30.000 por mês. Isso daria 36.000 por mês ou 82,50 por unidade. Logo, a variação do volume seria 75 menos 82,50, que são 7,50 desfavoráveis. Agora, vamos supor que para a elaboração de 800 unidades tenham sido usadas 880 hora-máquina, uma ineficiência de 80 hora-máquina, ou seja, de 0,1 hora-máquina por unidade, e que o CIF real foi de 76.000. Por essa razão, considerar toda a diferença entre 82,50 por unidade e 95 por unidade, como variação de comportamento dos custos não é totalmente correto, já que os variáveis variam em função das horas-máquinas e não das unidades produzidas. Necessária se faz, então, uma subdivisão dessa diferença toda em duas, a variação de eficiência e a de custos propriamente dita. Para o volume de 800 unidades, o custo indireto unitário seria aquele visto de R$ 82,50, caso não houvesse ineficiência. Mas, como houve, acabamos por gastar 80 hora-máquinas a mais do que o padrão. E isso seria suficiente para que o custo indireto passasse então para 880 por hora-máquina, vezes 45 por hora-máquina, mais 30.000. E isso resultaria em 69.600, o que nos daria um custo de 69.600 dividido por 800 unidades, ou seja, R$ 87,00 por unidade. Essa diferença entre 82,50 e 87 seria devida, então, unicamente à ineficiência pelo consumo de 880 por hora-máquina, quando o padrão para 880 unidades seria de apenas 800 horas-máquinas. A variação de eficiência é igual a CIF, que seria padrão ao nível real, menos o CIF padrão ao nível real ajustado pela ineficiência. A variação de custos passaria então a ser a diferença entre o CIF padrão ajustado ao nível real e a ineficiência e o CIF real. Representa a diferença entre 69.600, que deveriam ser os custos indiretos, se comportassem como previa, e os 76.000 de CIF reais. Variação de custos ficaria, então, igual ao CIF padrão ajustado ao nível real e à eficiência, menos o CIF real, que daria R$ 8,00 desfavorável. Agora vamos para um exercício. A CIA 94 produz mesas escolares e tem a seguinte estrutura de CIF padrão para nível de produção total de 1.000 unidades. CIF variáveis, R$ 20,00 por hora de mão de obra direta. CIF fixos, R$ 80.000. Padrão de produtividade, 1 hora mão de obra direta por unidade. Passado o período, a empresa relatou os seguintes dados reais. CIF total, R$ 100.000. Volume, 1.200 unidades. Horas de mão de obra direta, 1.320. Pede-se para calcular, por unidade produzida, as variações de eficiência e de custos propriamente dita. Agora, resolvendo o exercício. CIF ajustado ao nível real e pela ineficiência, R$ 20,00 vezes 1.320 mais 80.000. Isso é igual a 106.400. O CIF por unidade, que é 106.400 dividido por 1.200, que dá 88,67. CIF que seria padrão ao nível real, 80.000 dividido por 1.200 mais 20, que é igual a 86
86,67. Variação de eficiência é igual a 86,67 menos 88,67, que dá R$ 2,00 desfavorável. O CIF real por unidade é igual a 100.000 dividido por 1.200, que é igual a 83,33 por unidade. Variação de custos propriamente dita é igual CIF ajustado pela ineficiência menos CIF real por unidade. 88,67 menos 83,33. Isso é igual a 5,34 favorável. Agora, para encerrarmos, vamos passar rapidamente por todos os assuntos abordados até então. Primeiro, a variação total de CIF ela pode ser dividida em duas partes: variação de volume ou variação de custos, sendo a variação de custos subdividida em duas partes, sendo elas variação de eficiência e variação de custos propriamente dita. A variação de volume ela acontece devido aos custos fixos e se originam na produção real, diferente em quantidade do volume de produção padrão. A variação de eficiência deriva de um uso diferente de insumos ou fatores de produção daquele que seria desejável pelo padrão para determinada quantidade produzida. A variação de custos propriamente dita é representada pelo comportamento do CIF, acima ou abaixo do que deveriam, já que considerado o volume real de produção. A variação específica dos custos da empresa pode ser dividida da variação geral de preços. A variação de volume só existe no custeio por absorção. Todas essas variações podem ser analisadas por unidade, ou no seu total. Também são calculadas, às vezes, de formas diferentes do que vimos aqui. O importante é o uso do padrão, como forma de controle e instrumento de localização das diferenças e sua correção. E para facilitar o entendimento, vamos deixar aqui uma dica de exercício proposto.